Olá pessoal, essa aqui é uma questão da ENAD de 2023 que aborda fator de potência e correção do fator de potência. A questão diz: uma indústria alimentada por uma rede elétrica trifásica de 380 volts e 60 Hz possui dois motores elétricos trifásicos, um de 12 kW com fator de potência de 0,8 atrasado e outro de 9 kW com fator de potência de 0,6 atrasado. A fim de atender à resolução normativa 1000/2021 da ANEEL, que regula o fator de potência de referência igual a 0,92 para unidades consumidoras conectadas em nível de tensão inferiores a 69 kV, realizou-se a compensação do fator de potência da referida instalação por meio de um banco de capacitores. Considerando essa situação, avalie as afirmações a seguir. Afirmação 1. A capacitância do banco de capacitores é superior a 220 microfarad. Afirmação 2. A diferença entre as correntes fornecidas pela fonte no circuito compensado e no circuito não compensado é inferior a 20 amperes. Afirmação 3. A soma das potências aparentes dos dois motores, sem a correção do fator de potência para 0,92 atrasado, é inferior a 27 kVA. E a afirmação 4, a potência do banco de capacitores a ser utilizado a fim de obter o fator de potência de 0,92 para o circuito da indústria em questão deve ser inferior a 10 kVAr. É correto apenas o que se afirma em. Então, nessa questão, nós vamos, em função do enunciado, nós vamos avaliar cada uma das afirmativas e verificar se elas são verdadeiras ou se elas são falsas. Vamos começar com a afirmação 1. A afirmação 1 diz que a capacitância do banco de capacitores é superior a 220 microfarad. Primeiro, nós vamos observar que para o motor 1 nós temos uma potência ativa de 12 kW e um fator de potência de 0,8. Com isso, nós podemos calcular a potência aparente desse motor, que é a razão entre a potência ativa e o fator de potência. Nós podemos calcular dessa forma, fornecendo assim uma potência aparente de 15 kVA. Já para o motor 2, a potência ativa é de 9 kW, o fator de potência é 0,6. Usando a mesma expressão, nós temos aí uma potência aparente também de 15 kVA. A potência ativa total é feita somando as potências ativas dos dois motores, e esse valor ele não muda mesmo após a correção do fator de potência. Isso é importante deixar claro. Já a potência aparente total dos dois motores vai dar 30 kVA, e esse valor é o valor antes da correção. Com a potência ativa total e a potência aparente total, nós calculamos o fator de potência da instalação, ou seja, o fator de potência dos dois motores operando em conjunto, que vai ser a razão entre a potência ativa e a potência aparente, nesse caso da 0,7. Para calcular a capacitância do banco, nós vamos usar essa expressão aqui, que é uma expressão conhecida na literatura. Essa expressão diz que a capacitância ela vai ser igual ao produto entre a potência ativa da instalação e a diferença entre a tangente do ângulo da instalação antes da correção e a tangente do ângulo da instalação após a correção. Esse valor a gente vai dividir por 2πf vezes o quadrado da tensão. Substituindo aqui os valores, então a potência ativa 21K, o fator de potência antes da correção é 0,7, o ângulo dele é dado pelo arco cosseno desse fator de potência, e o fator de potência que nós queremos atingir é 0,92, e o ângulo vai ser o arco cosseno de 0,92. Aqui 2π vezes F, que é 60 Hz, vezes o quadrado da tensão, e a tensão é 380 volts, fornecendo dessa forma uma capacitância de 229,2228 microfarad. E a afirmação 1 diz: a capacitância do banco de capacitores
é superior a 220 microfarad. Então, essa afirmação 1, ela está correta. A afirmação 1 está correta. Agora nós vamos analisar a afirmação 2. A afirmação 2 diz: a diferença entre as correntes fornecidas pela fonte no circuito compensado e no circuito não compensado é inferior a 20 amperes. Lembrando que a tensão é de 380 volts e o cálculo da corrente antes da correção é dado pela razão entre a potência aparente e o produto entre raiz de 3 e a tensão de 380 volts. Com isso, nós temos que a corrente antes da correção é de aproximadamente 45,6 amperes. A potência aparente depois da correção, ela vai ser dada pela potência ativa total da instalação dividido pelo fator de potência que nós queremos alcançar, que é de 0,92. Sendo assim, essa nova potência aparente vai ser de aproximadamente 22,8 kVA. Com isso, nós podemos calcular agora a corrente depois da correção, que vai dar aproximadamente 34,7 amperes. Se a gente pegar a diferença entre as correntes antes e depois da correção, vai dar aí aproximadamente 10,9 amperes. Ou seja, a afirmação 2 está correta também, porque essa diferença ela é inferior a 20 amperes. Então, vamos botar aqui correta. Agora vamos analisar a afirmação 3. A afirmação 3 diz: a soma das potências aparentes dos dois motores, sem a correção do fator de potência para 0,92 atrasado, é inferior a 27 kVA. Como cada motor teve uma potência aparente de 15 kVA, então somando os dois dá 30 kVA. E 30 kVA não é inferior a 27 kVA. Portanto, a afirmação 3 está errada. A afirmação 4 diz: a potência do banco de capacitores a ser utilizado a fim de obter o fator de potência de 0,92 para o circuito da indústria em questão deve ser inferior a 10 kVAr. Então, como é que nós vamos calcular essa potência do banco de capacitores, que é a potência reativa? Nós podemos calcular como sendo o numerador daquela expressão que a gente utilizou lá para calcular a capacitância do banco. Então, vai ser o produto entre a potência ativa e a diferença entre a tangente do ângulo da instalação antes da correção e a tangente do ângulo da instalação após a correção, que vai dar aí aproximadamente 12,5 kVAr. Então, esse valor não é menor que 10 kVAr, portanto, essa afirmação 4 também está errada. Dessa forma, nós temos aí que a resposta correta é a letra A. Por quê? Porque a afirmação 1 e a afirmação 2 apenas estão corretas, sendo que a afirmação 3 e a afirmação 4 estão erradas. Então, pessoal, obrigado por assistirem e até a próxima. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode colocar aí nos comentários.